Aviso legal: o conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para a tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Contribua através desse link. Olá pessoal, vamos dar uma olhada agora nas nossas previsões diárias de hoje, dia 22/1/2021. Então, o que acontece é que a gente ainda tem, a atuação daquele sistema de alta pressão aqui, que está atuando próximo à costa do sudeste e do nordeste, e o ramo do lado oeste desse sistema de alta pressão, está mais ou menos aqui sobre o Atlântico, ele acaba adentrando aqui o continente e trazendo toda essa região aqui com um período mais seco aí pelos próximos 7 dias. Mas como a gente viu ontem, aos poucos esse sistema de alta pressão ele está se desintensificando e indo em direção próxima à África. Então, isso deve ajudar um pouco mais lá para frente, lá para o início de dezembro, que as frentes consigam avançar e comecem a atuar aqui mais sobre a região sudeste. Mas, por enquanto, o que a gente vê claramente é que as frentes elas tentam avançar, elas não conseguem avançar e tem essa barreira física que é esse sistema de alta pressão. Então as chuvas elas acabam ficando concentradas mais aqui na região centro-sul, que pega bem o estado do Mato Grosso do Sul, os estados da região sul do país e aqui o centro-sul da região de São Paulo. E as demais regiões do país, devido a essa formação, ela acaba também ajudando um pouco a trazer aqui uma chuva, ajudando a desenvolver aqui as nuvens e trazer uma chuva bem mais significativas, bem aqui pegando bem a região centro-oeste do país e também a região norte do país. Um outro destaque é que Pirá e Santo Antônio fica mais ou menos aqui em Rondônia, porém boa parte da bacia dele está concentrada aqui na região centro-sul, aliás, centro-norte, na verdade, da Bolívia. Então, toda essa chuva que cai aqui, aos poucos ela é transformada em vazão e ela vai chegar aqui na região de Geral e Santo Antônio. Então, o que a gente observa é que a região de Geral e Santo Antônio ela está apresentando um aumento bem devagar e bem gradativo ao longo dos últimos dias. E isso deve continuar ainda até, por exemplo, o início aí adentrar o mês de fevereiro, ok? A zona de convergência intertropical na previsão ela está se aproximando cada dia mais aqui sobre a região equatorial, sobre a linha do Equador, e aos poucos ela já começa aqui a interferir um pouco na formação de chuvas, principalmente aqui na costa norte do Nordeste brasileiro. Com a desintensificação desse sistema de alta pressão, a tendência é que as frentes consigam avançar mais, por exemplo, e como mostra aqui essa figura do lado direito, lá depois do dia 29, na verdade iniciando no dia 29, a gente já começa a ver uma umidade relativa em médios níveis retornando aqui para entre São Paulo e o sul de Minas Gerais. O sistema de alta pressão ele ainda está mantendo-se aqui, principalmente em médios níveis da atmosfera, mas ele já não está tão atuante, não está tão forte como estava anteriormente. E a tendência é que com o avanço desse sistema aqui frontal, associado provavelmente a um ciclone, esse sistema aqui acabe empurrando esse sistema de alta pressão um pouco mais para cima aqui da região do Atlântico Sul e acabe liberando. E a gente começa a perceber que tem um retorno aqui de um bom desenvolvimento de chuvas na maior parte do país, principalmente aqui chegando já a atuar bem na região sudeste do país. Mas esse bloqueio, essa saída desse sistema de alta pressão na região nordeste deve se dar realmente só a partir do início de fevereiro, como mostrou a previsão ontem, mas ficar de olho porque esse sinal pode mudar de um dia para o outro, ok? Olhando um pouco agora as previsões do modelo GFS, a gente vê claramente que a gente tem aqui essa formação desse sistema de alta pressão, ele dá continuando, mas aos poucos ele começa a se deslocar mais próximo aqui para a África.
acaba liberando um pouco a atmosfera aqui na região do país e com isso acaba aí sim ajudando, né, a formação de chuvas lá para o início de fevereiro. O outro destaque é que ele faz esse movimento, mas depois, lá para o dia 4, dia 5, ele tende a retornar e a se posicionar um pouco mais aqui na região sul do país. Então, o que vai acontecer provavelmente é que ele vai um pouco mais próximo à África, volta a chover bem aí, por exemplo, na região central do país, pega parte da região nordeste, mas depois ele acaba retornando um pouco para a próxima costa do sudeste da região sul e volta a bloquear novamente. Então a gente deve ter um período com um pouco mais de chuva e depois um período onde teremos as reduções das chuvas. E olhando o campo de anomalia do geopotencial, né, em médios níveis, ali em 500 HPA, ou HPA ou milibar é a mesma nomenclatura, o que acontece é que a gente observa claramente que não tem nenhum sistema de alta pressão bem formado aqui na região central do país, que pode provocar, por exemplo, um sistema de bloqueio atmosférico. Então, a gente sabe que a gente tem essa perspectiva e isso deve continuar aí bem definido, pelo menos aí até o início do mês de fevereiro. Então, a gente vê claramente que não existe nenhum padrão aí que possa sim associar-se a um bloqueio atmosférico e trazer um tempo seco bem estabelecido para a maior parte do país nos próximos dias. Um destaque que eu gosto de falar agora, né, que é para a gente ficar de olho aqui, ó, lá para o dia 5, dia 6, aparece um geopotencial fechado aqui nessa região. Então a gente começa a aparecer aqui já para o final do mês, ele desintensifica, mas depois ó, ele começa a aparecer esse geopotencial aqui de 591, né? Ficar de olho porque realmente pode se estabelecer um sistema de alta pressão mais forte aqui e voltar a bloquear as chuvas novamente na região sul do país. Como o modelo está mostrando isso a partir de hoje, vamos ficar de olho se ele vai manter esse sinal ao longo dos próximos dias, ok? Então ele começou a mostrar isso a partir de hoje. Então você teria uma liberação da atmosfera na transição entre janeiro e fevereiro, mas depois lá para o dia 6, dia 7 já começa novamente a retornar esse sistema de alta pressão para a próxima aqui a costa da região sul. Mas acompanhar para ver o que realmente vai acontecer. Olhando um pouco agora a previsão de precipitação acumulada que o modelo GFS mostra, a gente vê claramente o sistema de alta pressão ele atuando aqui ainda. Começa a retornar as chuvas aqui para a maior parte do país. Essa frente aqui ela avança, né? Ela traz uma chuva melhor lá para o início de fevereiro. Volta a chover aqui na região nordeste, né? Principalmente aqui entre a Bahia, na região do semiárido nordestino. Mas depois a gente aparentemente tem esse sistema de alta pressão e volta a concentrar as chuvas na região sul e o nordeste volta aparentemente a secar novamente com a previsão de hoje. Então, por isso que é importante a gente ficar de olho nas próximas previsões. Se esse sinal persistir ao longo de 3, 4, 5 dias, provavelmente a atuação desse sistema de alta pressão realmente deve trazer um tempo mais seco. Então, ficar também observando essa gangorra barométrica, né? O sistema de alta pressão atua aqui, o tempo fica mais seco aqui, principalmente na costa norte e leste do nordeste brasileiro. Depois ele enfraquece, se chama de alta pressão, volta a chover aqui, principalmente na região do semiárido nordestino. Claro que mesmo com a atuação desse sistema de alta pressão, podem ocorrer chuvas localizadas, né? Como a gente vê aqui, um pulso se desprendendo da zona de convergência intertropical e atingindo aqui a costa da região do Ceará, da região aqui do Rio Grande do Norte, né? Que tu vai ver, ele desprende aqui, aí ele começa, vem, avança pelo oceano e atinge aqui, ó, esse pulso. Atinge a costa do Ceará e a costa do Rio Grande do Norte. Mas essa é uma chuva mais bem localizada, bem pontual realmente, que o modelo está mostrando. Mas a maior chuva significativa mesmo ainda continua aqui na região centro-oeste e norte. E também aqui na região centro-sul, pegando bem o Mato Grosso do Sul, São Paulo e os estados da região sul do país. Agora ficar de olho na atuação na volta, né, desse sistema de alta pressão e na intensificação dele. Lá para o dia 3, aqui dia 4, ele começa a atuar e volta a ficar mais bem seco aqui na região da costa leste e norte do nordeste brasileiro. Ok?
Olhando um pouco também agora a questão da temperatura, o que a gente vê claramente é que em alguns momentos a temperatura fica mais alta, em alguns momentos a temperatura fica mais baixa. Mas na média, para os próximos 15 dias, realmente nós devemos ter temperaturas próximas à normal climatológica, porque a gente não tem nenhum avanço de uma massa de ar mais quente, por exemplo, ou um avanço de uma massa de ar mais fria. Então, na média, para os 15 dias, as temperaturas devem ficar próximas realmente à climatologia. Olhando agora a questão do armazenamento de água no solo, a gente vê que o sul começa a recuperar bem esse armazenamento de água no solo e mantém. Já aqui na região do quadrilátero dos reservatórios, que eu gosto sempre de falar, né, que é Serra da Mesa, que fica mais ou menos aqui, região de Três Marias, região da Bacia do Grande e a região aqui da Bacia do Paranaíba. O que a gente observa é que tem um decréscimo aí, mas praticamente ele está se mantendo, né? Tive uma diminuição desse armazenamento de água no solo nessa região até o dia 25, né, essa previsão, mas nada tão significativo a ponto de mexer muito com o que está acontecendo. E os destaques ainda ficam para essa região aqui do centro-sul do país, né? Principalmente a região aqui das bacias que são incrementais a Itaipu e a bacia do Paranapanema, que está chovendo bastante nos últimos dias, e a gente já começa a ver um reflexo aí na ENA. As bacias também da região sul do país, a bacia do Iguaçu, que fica aqui no sul do Paraná, e a bacia do Uruguai, que é praticamente todo o estado aqui, a maior parte, na verdade, do estado de Santa Catarina, devem apresentar aí melhorias significativas, tanto no armazenamento de água no solo, como nas vazões. E a bacia aqui, por exemplo, do Rio Madeira, né, que está ainda bem úmida e está chovendo muito, a gente vê o aumento gradativo dessas vazões nessa região. E também destaca-se aqui a bacia do Rio Xingu, que fica aqui no leste do Pará, e também no leste do Mato Grosso, e também aqui a bacia do Rio Tocantins, que está apresentando a manutenção do estado do armazenamento de água no solo e o aumento gradativo das vazões que a gente vem observando nos últimos dias, ok? Então, a nota é que a gente percebe que a região do quadrilátero dos reservatórios está apresentando uma chuva significativa para os próximos dias, mas nada tão grande que mexe muito nas vazões. Está tendo uma chuva sim diariamente, mas não está mexendo muito nas vazões. O que está mantendo é o estado do armazenamento de água no solo, ou seja, não está caindo esse estado. Já a região sul deve apresentar aumento das vazões, já começou a perceber aí ao longo dos 2-3 dias atrás, principalmente aqui na incremental Itaipu e a bacia do Paranapanema. E o destaque é que nessa região da bacia do Iguaçu e do Uruguai ajuda a elevar os reservatórios da região sul. Então, a gente está vendo aí uma determinada melhoria e a gente já começa a perceber que existe uma tendência, né? Um viés de queda do preço aí do PLD, do preço da energia, o preço de liquidação das diferenças. E o destaque ainda fica para a região do Rio Madeira, que apresentou essas chuvas expressivas nos últimos dias e deve apresentar aí um aumento gradativo nas vazões. É o que a gente vem percebendo e aos poucos, à medida que vai melhorando essas vazões, ele vai subindo gradativamente, ok? E olhando agora os modelos do GFS, do ONS, aliás, né, o Operador Nacional do Sistema, é que o GEFS ele não saiu porque o site da NOAA, né, dos Estados Unidos, ele está em manutenção. Então, provavelmente hoje ou durante essa nossa semana não teremos esse modelo aí mostrado. Mas a gente vê claramente que o SMWF, o modelo europeu, e o ETA 40, que é rodado aqui no Brasil, né, que é rodado pelo CPTEC, continuam mostrando o padrão de chuva para os próximos 10 dias, localizados mais na região sul e também pegando aqui boa parte da região norte, Maranhão, Piauí, né, um pouco aqui do Ceará. Por quê? Porque a gente já vê que começa a ter aí uma possível atuação das ECIT, já começa a ajudar a trazer chuvas mais localizadas aqui na costa norte do Nordeste e também aqui ao longo da costa leste do Nordeste. E a região aqui do Rio Madeira claramente continua apresentando chuvas boas e deve continuar elevando as vazões, principalmente na região ali de Jirau e Santo Antônio, ok? Essa é a perspectiva que os modelos do ONS trabalham para os próximos 10 dias aproximadamente. Obrigado, pessoal, pela participação. Paz e bem.